Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência do projeto de lei que prevê a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A mudança da proposta é significativa, já que hoje a faixa de isenção alcança cerca de R$ 3.000 com o desconto simplificado. Se a nova lei for aprovada, o governo estima que cerca de 20 milhões de brasileiros serão beneficiados. Além da isenção total, a proposta cria um desconto progressivo para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Na outra ponta, para compensar a queda na arrecadação, o projeto inclui um imposto de renda mínimo que pode chegar a 10% para quem ganha mais de R$ 50.000 por mês. Além disso, estabelece uma tributação de 10% sobre lucros e dividendos enviados para o exterior. O impacto estimado nas contas públicas é de cerca de 27 bilhões ao ano. Com a urgência aprovada, o plenário da Câmara pode votar o mérito da proposta nesta semana. E, se avançar, o texto segue para o Senado e depois vai para a sanção do presidente Lula. O governo pretende implementar as novas regras já no início de 2026. Mas o debate no Congresso mostra resistências e apoios, principalmente sobre como essas medidas impactam as contas públicas. Isso independentemente do alcance que a isenção teria no bolso e na vida do trabalhador. Segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente mergulha para analisar um tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o pesquisador e professor de economia, o Guilherme Klein. Oi, Guilherme, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. É um prazer falar contigo novamente. Obrigado, Roberto. Prazer é todo meu. Guilherme, o que significa, na prática, ampliar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês? Então, Roberto, o que a gente tem hoje, que já foi um pouco um ganho durante esses últimos 2 anos do governo, foi a ampliação dessa isenção, né? Então, no momento, a gente tem uma isenção até 2 salários mínimos. Quem ganha até 2 salários mínimos está isento de pagar imposto de renda. Então, isso significa basicamente que a pessoa continua pagando, obviamente, os impostos indiretos, que a gente chama, que são os impostos sobre consumo, né, de bens, de serviços, mas ela está isenta de pagar impostos sobre a sua renda. A proposta do governo, que é uma proposta de campanha, né, do presidente Lula, de ampliar essa faixa de isenção para até R$ 5.000, né? Então, todos aqueles que ficam hoje que ganham mais do que 2 salários mínimos, cerca de R$ 2.300, R$ 2.500, depende do ano um pouco, até 5.000, vão passar a também ser isentos. Então, vão passar também a não pagar imposto de renda sobre esse rendimento de salário, seja assalariado, seja MEI, empregador informal. E, além disso, o governo também propôs uma isenção parcial até R$ 7.000, né? Então, entre 5 e 7 mil, as pessoas vão pagar imposto, mas vão pagar muito menos do que elas pagam atualmente. E qual que vai ser o impacto imediato no bolso do trabalhador assalariado com essa mudança? Vamos pensar agora em quem ganha até R$ 5.000 por mês. Quanto que essa pessoa vai deixar de pagar de imposto? Quanto sobra para ela? Isso depende um pouco da origem desse recurso, né? Mas, em geral, algo como R$ 500 aproximadamente, as pessoas vão deixar, quem ganha até R$ 5.000. Então, é uma isenção significativa para essas pessoas,
o que significa, obviamente, do ponto de vista objetivo, né, de quanto que as pessoas vão ter a mais para gastar, para respirar um pouco, né, é bastante significativo. E como é que essa alteração ela conversa com a ideia de justiça tributária no Brasil, que é um tema que a gente ouve muito, principalmente quando a gente pensa nas pessoas mais pobres e mais vulneráveis, que teoricamente são as pessoas que pagam mais imposto. Isso se a gente fizer um paralelo com os ricos. Com os super ricos ainda dá mais, né? Roberto, acho que isso é de fato, a gente, enfim, é um grau de abstração, mas eu acho que é importante, de fato, a gente tentar trazer um pouco por concreto o que significa isso e por que a gente defende, por que isso é justo, né? A justiça tributária é basicamente a ideia de que todos devem contribuir para o Estado, né, para a operação do Estado, para o funcionamento do Estado, e aqueles que têm mais condição de contribuir devem contribuir mais, né? No imposto de renda, quando a gente fala do imposto de renda em particular, talvez acho que vale falar disso, porque a gente pode voltar depois, o jeito de olhar para isso e entender é quando a gente fala da progressividade do sistema tributário. O que significa um sistema tributário progressivo? Significa um sistema em que aqueles que têm maior renda pagam proporcionalmente mais impostos do que aqueles que têm menor renda. Por que isso é importante? Acho que tem alguns motivos que vale a pena a gente repassar, né, nesse momento de polarização que a gente já vive há muito tempo e acho que um descrédito, né, de por que se deve pagar impostos, basicamente, né? A ideia de tributação é muito, muito mal vista, né? A ideia é que o Estado é essencial. Então, um lado importante é que, bom, a gente precisa financiar o Estado precisa ter recursos para funcionar, né? Para garantir segurança, para garantir saúde em algum grau, para garantir educação, para garantir, inclusive, eu acho que aí a gente entra num ponto importante, para garantir a propriedade privada, né? Se a gente está numa sociedade de mercado, né, que você tem uma empresa, que você quer produzir, quem garante isso juridicamente, legalmente, é o Estado, né? Então, o Estado é parte fundamental da nossa vida e ele precisa ser financiado de alguma forma. Então, a parte de justiça tributária, o Estado precisa ser financiado e que quem tem mais condição deve financiar mais. E isso está ligado, acho que é bastante importante, que é a ideia que a economia de mercado que a gente vive, que é a livre iniciativa, que são empresas privadas, né? Elas podem ter diversos elementos positivos que a gente poderia discutir e poderia elencar, mas é muito claro que o mercado é um mecanismo concentrador de renda, né, e concentrador de riqueza. Então, o mercado por si só, por diversos mecanismos, faz com que aqueles que têm mais renda tenham cada vez mais renda, né, e que aqueles que têm mais riqueza tenham cada vez mais riqueza. Então, uma forma muito justa de balancear esse lado negativo do mercado é o Estado fazendo justamente uma taxação progressiva, que é aqueles que recebem mais contribuam mais para o Estado. E acho que um último ponto nesse sentido que vale a pena a gente falar é a nossa ideia também do Estado moderno, de democracia, que é que todo mundo deveria ter um mínimo de condição similar para buscar se realizar enquanto ser humano, né, na nossa sociedade. Isso significa que tenha acesso à educação, que tenha acesso à saúde, que tenha acesso à segurança. E se a gente não tiver uma base mínima que o Estado mova, né, uma base de partida, digamos assim, igual para todos, ou no mínimo similar, a gente não vive na sociedade que a gente gostaria e que a gente se fala tanto sobre meritocracia, né?
E a meritocracia depende de que as pessoas tenham, no mínimo, um ponto de partida igual ou parecido. Então, tudo isso, acho que fundamenta a ideia de que o Estado deve ser financiado, é importante que o Estado seja financiado, e faz sentido que quem pague mais são aqueles que têm mais para contribuir. Pois é, que é o que a gente não vê ainda hoje, né? Então seguimos aí nesse capítulo chamado Justiça Tributária. O fato é que o governo, ele estima que 20 milhões de brasileiros, eles serão beneficiados, né? E aí eu te pergunto, quais são os efeitos que isso pode gerar no consumo e na economia interna? Porque esse dinheiro, no fundo, volta, né, Guilherme? Eu deixo de pagar o imposto, mas eu pago no consumo, por exemplo, né? Sem dúvida, acho que esse é um ponto importante. Eu acho que o governo está propondo essa isenção total até 5 mil e parcial até 7 mil, e de novo, acho que essa parte é uma parte importante, porque é uma faixa enorme da população, né? Você falou, Beta, de cerca de 20 milhões que o governo estima na isenção total até 5 mil, o que é quase dobrar o que tem, né? Atualmente, cerca de 10 milhões de pessoas são isentas, e isso vai passar para cerca de 20, se estima. Mas quando a gente olha para os isentos parciais de 5 a 7 mil, é muita gente. É muita gente, são, sei lá, 50, 60 milhões, depende um pouco da sua fonte de dados, mas é muita gente que vai ter um dinheiro a mais na conta, né? Individualmente nem é tanto dinheiro para cada pessoa, mas no conjunto, e de novo, olhando para o objetivo, né? Para a condição de vida dessas pessoas, vai ser um dinheiro que vai voltar ao mercado, né? Que as pessoas vão usar para consumir bens, serviços e assim por diante, e isso gira a economia, né? Como a gente sabe, como foi o efeito do Bolsa Família no início, como é o efeito das transferências. A gente sabe que, e aqui eu acho que a gente pode começar a trazer o outro elemento dessa reforma, que é a taxação dos mais ricos, né? Que é onde eu aposto o debate ainda vai se dar, se for aprovado, ou enfim, como vai ser aprovado a APL do governo, o projeto de lei. Se você tira R$1 de quem ganha 50 mil por mês e dá R$1 para quem ganha 4 mil, provavelmente esse R$1 de quem ganha 50 mil ele não iria usar para gastar, né? Provavelmente ele já gasta 20, 30 mil, o resto ele investe em poupança e assim por diante. Ou seja, esse dinheiro não faz a economia girar, né? Se você transfere isso para quem ganha 3, 4 mil, muito provavelmente essa pessoa vai usar esse dinheiro para comprar mais de comida, para comprar uma roupa, para comprar algum serviço. Então, acho que aqui a gente vai ver um efeito bem importante, né? No consumo. A gente acho que tem um ponto que a gente tem que ficar atento no momento da inflação, né? A gente está num momento de tarifaço, de todas as outras coisas que a gente taxa de juros muito alta, então o governo está de olho um pouco também no efeito da inflação, mas do ponto de vista do consumo, sem dúvida nenhuma, vai ser algo muito importante quando for aprovado. Agora, Guilherme, a gente está falando aí de um impacto fiscal estimado de 27 bilhões de reais ao ano. Isso de isenção total para quem ganha até 5 mil reais por mês. E eu te pergunto, 27 bilhões por ano, esse valor seria equivalente a cerca de 20 milhões de brasileiros beneficiados. Quando a gente pensa nessa proporção, eu te pergunto, esse valor é significativo para as contas públicas? Quando a gente olha o total do orçamento, não é um valor significativo. Mas quando a gente olha, que é onde a gente olha em geral, que é na diferença, né, no aumento ou na queda, ou que o governo está procurando algum recurso para fechar as metas fiscais, né, que é basicamente a diferença entre gastos e receita que ele tem que fazer todo ano, é significativo. E não agora, o que eu acho quando a gente olha para o orçamento como inteiro, não é. Nesse momento fiscal,
é significativo. Entendi. Agora, o que eu acho que é muito importante é que o governo está passando isso junto com o projeto de taxação dos super ricos, né? Para neutralizar as duas coisas. Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental dessa medida. Pois é, agora vamos pensar de onde o governo vai tirar dinheiro para cobrir cerca de 27 bilhões de reais, que seria a taxação, a isenção da taxação para quem ganha até 5 mil reais. Uhum. Quais são as propostas que a gente tem na mesa hoje? Então, a proposta do governo é basicamente você cobrar uma alíquota mínima, né, de imposto de renda para aqueles que ganham a partir de 50 mil reais por mês. Né? Então, a partir de 50 mil reais por mês, você teria uma alíquota mínima que iria subindo, que iria crescendo até chegar a 10%, né, para aqueles que ganham mais de 100 mil reais por mês. Então, essa é a proposta do governo para taxar as grandes rendas do Brasil. É uma proposta que aqui também eu acho que tem dois lados. De um lado, é uma proposta histórica para o Brasil, porque a gente já conseguiu fazer muita coisa, né? Reduzir a pobreza, aumentar muito o acesso à educação, o acesso à saúde com o SUS, conseguiu reduzir, tirar o Brasil do mapa da fome 2 vezes, né? Tirou, aí voltou, agora tirou de novo. Mas, então, do ponto de vista da base da população, a gente conseguiu já fazer muita coisa para reduzir a pobreza. Mas a gente não conseguiu, até hoje, reduzir, de fato, a desigualdade de renda no país. Né? E por que a gente não conseguiu fazer isso? Porque a gente nunca conseguiu mexer com o topo da distribuição. A gente nunca conseguiu mexer com, de fato, os mais ricos. Né? E, assim, só algo que eu acho que é importante a gente falar, assim, para se ter uma dimensão de quão desigual é, de fato, a renda do Brasil e quão poderosa é esses mais ricos. Tem uma escala que é olhar quanto que 1% mais rico de cada país se apropria ou tem, né, do PIB, do produto, de tudo que é produzido naquele país. Então, se a gente olha países como França, Portugal, assim, que são países relativamente iguais, 1% mais rico tem 5, 6% da renda do país. Né? Aí a gente olha países mais parecidos com o Brasil, digamos. Né? Então, Argentina, Nigéria, Polônia. Nesses países, 1% mais rico tem entre 11% e 12% da renda total do país. Então, eles se concentram 10%, 11%, 12% mais rico. No Brasil, o 1% mais rico tem 21% da renda que é produzida. Né? Então, o Brasil quando a gente pega os rankings entre 180 países, está sempre ali entre os 2, 3 piores do mundo. Né? Então, a desigualdade no Brasil é enorme e a concentração de renda no topo do Brasil, então é quase que a gente fala que o Brasil não é desigual, o Brasil tem uma polaridade absurda de renda. Você tem muita gente com pouca renda e os muito ricos do Brasil são muito ricos, inclusive padrões internacionais. Então, isso tudo para dizer que do ponto de vista de implementação e de sugestão desse tipo de proposta é histórico, porque nunca foi feito isso, e se passar vai ser um passo importantíssimo nessa direção, mas ainda é pouco. A alíquota de 10% para quem ganha mais de 100 mil reais por mês é pouco. Ela não reduz, ela não exclui ou não faz que nosso sistema tributário seja progressivo. Então, os muito ricos vão continuar pagando menos do que, por exemplo, a nossa classe média alta. Ou seja, e eu acho que eu voltei a isso em várias perguntas antes, porque de fato eu acho que é isso que a gente tem que ficar muito atento e quem puder, e todos os canais que a gente tiver de pressão, porque a isenção até 5 mil, 7 mil, é muito provável que vai passar. Assim, eu acho que ninguém vai votar contra isso. Né? Inclusive do ponto de vista político, não é muito inteligente. Principalmente num ano pré-eleitoral, né? Exatamente, ninguém quer ter. Né? Agora, a taxação dos super ricos
pode ter certeza que vão surgir muitos argumentos contrários, que vão surgir muitas propostas alternativas e que a conta não fecha para evitar isso. Então, acho que a nossa atenção deveria estar, e para mim, do ponto de vista, claro, do que eu acho que deve ser feito, mas assim, do ponto de vista, voltando à justiça tributária, de justiça do ponto de vista do que é feito no mundo inteiro, né? Não é, eu acho que também isso é importante, não é uma ideia necessariamente de esquerda, todos os órgãos nacionais, os mais, enfim, FMI, Banco Mundial, OCDE, todo mundo defende progressividade tributária. Isso é um elemento já de quase, como a gente estava falando antes, de civilidade, né? Então, isso tudo para dizer que é importantíssimo, eu acho, que essa parte da reforma passe. Eu acho que ainda é pouco, mas é um ponto de partida fundamental. A gente está discutindo hoje uma alíquota de 10% que seria progressiva. Agora, se a gente fosse pensar no que seria justo, Guilherme, quanto você acha que deveria ser essa porcentagem para os super ricos, hein? Para a gente ter ali uma carga tributária um pouquinho mais justa entre os que têm muito e os mais vulneráveis que pagam muito imposto. Acho que depende de como é que a gente faz essa transição, né? Porque como é que a gente define muito rico, ninguém se acha muito rico, né? Todo mundo fala, não, eu não sou tão rico, tem ele que é mais rico, aí o outro rico. Então, assim, eu acho que pensando desse jeito que o governo pensou, a partir de 50 mil, eu acho que nessa escala que o governo está fazendo, 50 mil, subindo até 10% para quem ganha mais de 100 mil, ok, é bom. Mas acho que o governo deveria continuar subindo essa alíquota até no mínimo 15%, né? Porque os cálculos que a gente faz mostram que, por exemplo, a alíquota efetiva, que é o total pago de imposto sobre o total da sua renda, que é o que mostra, né, o quanto o sistema é progressivo ou não, que é quanto de fato você paga em relação à sua renda, ela vai subindo, né, a partir daqueles que ganham pouco, atualmente 3 salários mínimos, mais 2 salários mínimos, vai subindo, então ela é progressiva até chegar ali no 1% antes do 1% mais rico, ou seja, são aqueles que ganham entre 25 mil e 39 mil, por exemplo. Esse grupo é o que mais paga imposto de renda no país, e eles pagam cerca de 11,5%, né, de alíquota efetiva. Ou seja, os super ricos já vão pagar menos do que essa classe média alta do Brasil. Então, eu acho que o mínimo seria começar dessa base, então começar ali quem ganha 40 mil, no mínimo pagando 11%, e isso subindo até uma alíquota mínima de 15% para rendas acima de 100 mil, eu acho que seria uma proposta um pouco mais razoável no sentido de fio do imposto de renda no Brasil. Acho que tem um adendo importante, é que isso, além de tudo, geraria mais arrecadação. Então, se você aumentar a alíquota efetiva, significa basicamente que as pessoas vão pagar mais imposto de renda, né? E esse aumento da arrecadação pode ser importante de duas maneiras. Uma, que a gente estava falando da necessidade de financiado, né? Que a gente estava falando de como é importante, por um lado. E, por outro lado, se o governo não quiser aumentar a sua taxa, poderia usar esse aumento do imposto sobre pessoa física para diminuir os impostos indiretos. Ou seja, você taxa mais a renda dos super ricos e diminui o imposto que você paga sobre feijão, carne, ovo, etc., que é um imposto que a gente chama de regressivo, porque quem paga mais em relação a essas coisas são os mais pobres. Então, acho que esse seria um caminho interessante para a gente avançar. E, Guilherme, para a gente fechar, você acha que essa proposta ela se insere num esforço mais amplo? Quando eu falo mais amplo, eu digo em busca da reforma tributária, ou você enxerga como uma medida pontual? E até certo ponto eleitoreira, já que foi uma promessa de campanha, hein? Eu acho que ela está... acho que são respondendo as duas perguntas, eu acho que ela faz parte de uma agenda mais ampla. O governo aprovou no começo do governo uma reforma do imposto, não do imposto de renda, do imposto sobre consumo, né?
que é uma reforma que também, talvez do ponto de vista da desigualdade, é menos importante, né? Porque você não consegue mudar muito o perfil progressivo desse tipo de imposto, mas do ponto de vista de complexidade tributária, enfim, de vários elementos de modernização do sistema tributário que vão ter um efeito muito importante sobre o crescimento econômico, o que também é essencial ao longo do tempo, né? A gente precisa que a economia cresça, produza empregos e assim por diante. E a reforma tributária que foi feita pelo governo no começo, que, de novo, também é histórica, porque há muito tempo se fala sobre a necessidade e por mil motivos não se conseguiu fazer. Foi feita e é importantíssima, né? O governo já estava adotando outras medidas na direção de fechar buracos enfim, de falta de tributação, então fundos offshore, né, que é aquela ideia de, muito rapidamente, mas que algumas pessoas mandavam dinheiro para outros países para não pagar o imposto aqui, o governo conseguiu equalizar um pouco a situação. Então o governo está numa agenda desde o começo de reforma tributária em diferentes vertentes. Então acho que faz parte, sim, do entendimento mais amplo de que, inclusive, o processo de crescimento econômico, de desenvolvimento social, que foi obtido ali nos anos 2000, tinha um teto muito claro, né, que era o teto da tributação, da falta da tributação no topo, de um lado, e de outro lado da produção, de um crescimento mais robusto, de uma produção de melhores serviços e assim por diante, né? Então, acho que o governo está indo numa agenda que é complementar ao que foi feito nos anos 2000, em que, de novo, engloba a tributação. E eu não acho que isso era uma proposta de campanha do Lula. Então, por esse lado, é eleitoreira, é uma proposta que... Mas eu tenho muito cuidado com esse tipo de análise, porque é a mesma coisa quando se fala de populismo, né? Como sempre sendo uma coisa ruim. Bom, se é algo que é para o povo, não necessariamente só por isso é ruim, né? Pode ser boa, pode ser populista e pode ser boa. Eu acho que, nesse caso, eu até entendo os argumentos contrários à isenção até 5 mil, porque o Brasil é um país tão pobre, e até mais do que pobre, é tão desigual, que quem ganha no Brasil está muito mais perto do topo do que da base, né? Então, quando a gente olha puramente para os números, essa isenção não reduz a desigualdade, porque as pessoas que ganham entre 3 e 5 mil estão no topo, estão muito mais próximos do topo do que na base do Brasil. Mas, de novo, se a gente olha para a realidade concreta dessas pessoas, me parece uma medida que faz todo sentido. É isso, Guilherme. Agora a gente vai esperar, né? Porque foi aprovado o regime de urgência. Teremos aí que passar pela Câmara, depois vai para o Senado e aí depois cai na mesa do presidente Lula. Teremos um caminho longo aí pela frente. Vamos ficar de olho, principalmente nas alterações e nas mudanças que podem ocorrer em relação ao texto inicial proposto. Vamos ficar de olho, Guilherme. Obrigada, viu? E um bom dia para você. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Olha só, gente, agora um recado super importante para você e para toda a nossa comunidade do ICL. É o seguinte, a venda de ingressos para o Despertar 2025 estão oficialmente abertas. E você pode garantir agora mesmo o seu ingresso em despertar2025.com.br. Esse é o maior encontro da comunidade do ICL e vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro no espaço Vibra São Paulo, a maior casa de shows do Brasil com capacidade para até 4.000 pessoas, o mesmo local em que tivemos o Despertar no ano passado. Lembrando que o Despertar 2025 é o início de uma revolução que vai conectar pessoas e ideias para transformar o Brasil. Então, garanta agora mesmo seu ingresso em despertar2025.com.br e você também pode conferir os gigantes que vão estar por lá com a gente. Eu vou estar por lá com certeza e quero muito ver todo mundo olho no olho, para a gente compartilhar os nossos sentimentos, conhecimentos e alegria.
porque estamos todos juntos nessa luta por um país mais inclusivo e mais justo. Então, corra para garantir o seu ingresso em despertar2025.com.br, porque a gente tem um encontro marcado nos dias 19 e 20 de setembro. Eu quero te ver lá, hein? Olha só, o Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos e logo depois tem Rolê ICL. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação do ICL. Tchau, tchau. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.